Olá, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo da lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a parte número 6, Finanças com base na Bíblia. Nós estamos vendo durante esses últimos domingos algo sobre finanças aplicado a nós, os cristãos, com base no que está descrito nas Escrituras. Mas antes nós sempre fazemos, vamos ver quem pôde durante a semana dar uma lida, olhar e meditar na palavra do Senhor. Nós temos diversos textos marcados para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pequenos textos do capítulo 7 de João. E quantas lições nós temos aqui nesse texto? Eu separei na segunda-feira os versículos 1 e 6 do capítulo 7. E aqui nós podemos observar que o nosso Senhor Jesus, durante o seu ministério, sofreu tremenda oposição, a ponto de querer matá-lo, como nós podemos ler nesses dois versículos. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque já não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. É isso, meus queridos irmãos. O nosso Senhor Jesus sempre foi alvo de pessoas que não compreendiam a sua missão aqui entre nós. E esse ódio foi crescendo, crescendo, até que culminou com aquela pena de morte cruel na cruz do Calvário. Por outro lado, nós sabemos que foi ali que os nossos pecados foram resolvidos diante do Senhor. Portanto, capítulo 7, versículos 1 e 6. Na terça-feira, eu separei o versículo 10 do capítulo 7. E aqui nós vemos que Jesus parece que gostava de festa. João relata, além desta festa, outras festas pelas quais Jesus se interessou em estar presente. E aqui nós lemos que, assim, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, eles estavam na Galileia, né? Subiu para a festa, ele também, não publicamente, mas em oculto. Por que ele estava em oculto? Porque ele estava evitando um confronto com aqueles que queriam matá-lo. Quer dizer, não que ele fosse fazer algo contra eles, mas ainda não era chegada a hora, como nós vamos ver mais adiante. Então, fica aí um exemplo para nós, né? Porque às vezes o crente pensa que viver a vida cristã é viver uma vida de tristeza, mas muitas vezes nós temos que estar em ambiente onde há alegria. E festa é ambiente onde há alegria. Tudo dentro de um padrão, obviamente. Na quarta-feira eu separei versículo 24, capítulo 7, já falei, capítulo 24. Um sábio conselho do Senhor Jesus. Um conselho muito importante para todos nós que muitas vezes cometemos esse erro de julgar as pessoas pelas aparências. E aqui Jesus ensina da seguinte maneira: não julgueis segundo as aparências, e sim pela reta justiça. A aparência, julgar a pessoa por uma aparência é um risco muito grave. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, volta e meia a gente tem algumas notícias dessa natureza. Sexta-feira eu estava observando no noticiário que um jovem foi confundido, talvez por causa da sua cor, como uma pessoa que não era do bem. E por causa disso ele foi muito maltratado pelos seguranças do shopping. Isso passou no noticiário, né? E eu fico imaginando, as pessoas às vezes olham os outros e definem as suas qualidades
pela sua roupa ou pela sua cor da pele, mas não é isso, não existe isso. As pessoas são ruins é por dentro, é no coração, é lá no íntimo que elas são verdadeiramente nocivas ou úteis, né? Então, cuidado para não julgarmos pela aparência. Na quinta-feira, João 7:29, nós aqui vemos aquele entrosamento entre o pai e o filho. É muito bom ver como que o Deus Pai e o Deus Filho sempre estavam unidos. E nós lemos isso no versículo 29, quando Jesus diz: eu o conheço. Jesus está se referindo ao seu Pai, o nosso Deus. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus foi enviado pelo Pai para vir a este mundo, cumprir uma nobre missão, uma missão difícil no sentido humano, para nos tirar daquela escravidão. Lembra que domingo passado eu falei um pouco sobre esse assunto escravidão, não no sentido espiritual, não, mas no sentido material, humano. Porque a escravidão, nós sabemos, não é nada bom, não é? E Jesus veio nos tirar de uma escravidão que era a escravidão espiritual. Por isso que Jesus diz nesse texto, no versículo 29, né? Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Na sexta-feira, João 7:33, Jesus fala aqui do seu regresso para a casa do Pai. Assim como ele veio da presença do Pai para estar conosco aqui nesta terra e cumpriu a sua missão, ele também voltou para a presença do Pai. Diz aqui o versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. E na lição de sábado, João 7:37 e 38, Jesus aproveita o último dia da festa, ali em Jerusalém, para pregar, para anunciar o Evangelho, que, aliás, esta foi a sua grande missão, anunciar esse Evangelho de salvação, esse Evangelho de bênção para toda a humanidade. Então, João 7:37 e 38, nós lemos: no último dia da festa, né, o grande dia, portanto, da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, esse rios de água viva aqui, o Senhor está se referindo ao seu Santo Espírito. Quem crer nele, quem crer em Jesus, como diz as Escrituras, terá esse rio fluindo de dentro de si de água viva, que é o Espírito Santo, esse Consolador que está conosco. Portanto, meus irmãos, durante a semana, eu espero que todos tenham podido estudar. Estudem, estudem, porque é assim que nós vamos crescer no conhecimento da palavra. Que o Senhor nos abençoe e vamos então agora passar para o estudo da lição que temos para hoje, da continuação desse tema sobre finanças com base na Bíblia. Domingo passado nós estudamos sobre aquele aspecto do trabalho, né? Eu comentei um pouco, me estendi até um pouco sobre o assunto do trabalho escravo, porque é um assunto que a mim me emociona muito saber que seres semelhantes a nós, seres humanos como nós, foram por muito e muito tempo levado a esse ambiente de escravidão, né? Coisa terrível.
No Salmo 37, nós vimos isso já quase no finalzinho da nossa lição, Salmo 37, versículo 25, né? O salmista diz estas palavras que, para mim, são palavras que tocam muito, porque eu me enquadro nessas palavras. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por que eu digo que esse versículo se encaixa muito em mim? Todos vocês me conhecem e sabem que eu não sou tão jovem mais, então eu tenho uma experiência de vida que eu posso dizer, como o salmista disse: fui moço, nasci, cresci num lar evangélico, sempre acompanhando os meus pais nas reuniões da igreja. Depois, mais tarde, já com quase 16 para 17 anos, eu mesmo me interessei pela ida à igreja e compreendi que eu precisava de acertar a minha vida com o Senhor Jesus. Não era o fato de eu ter nascido numa família cristã que eu me poderia considerar um cristão. Eu precisei de passar por uma experiência de novo nascimento, tal como eu aconselho a todos aqueles que ainda não passaram, a passar por esta experiência. E hoje eu posso me considerar como velho. Não velho no sentido de acamado, mas no sentido da idade avançada, né? E como a Bíblia mesmo diz. Porém, isso que o salmista falou, jamais vi o justo. Olha que eu deixei bem destacada a palavra aí, o justo, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esta é uma verdade inquestionável, né? O justo, haja o que houver, o Senhor nunca vai deixá-lo ao extremo da miséria. Ele sempre vai ter uma solução, porque o Senhor conhece a nossa necessidade e sabe o que nós precisamos, né? Ele conhece, então ele não nos deixa faltar, com certeza. E esta palavra do salmista me faz pensar que o justo pode ser o patrão, pode ser o empregado, pode ser o trabalhador autônomo ou sócio, pode ser o gerente, pode ser o administrador, ou seja, as pessoas em geral que lidam com trabalho podem ser incluídas nessa categoria que o salmista chama de o justo. Diferentemente daquelas três categorias que ele cita lá no Salmo 1, né? Quando ele fala lá da bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, né? Não se assenta à mesa dos escarnecedores, é mais ou menos assim. É destacado aí o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Esses não podem ser considerados justos, né? Mas feliz é aquele homem que busca o Senhor e o tem de todo o coração. Então, vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Eu quero agora, então, ter um diálogo com os trabalhadores cristãos. Os nossos queridos irmãos que estão ao alcance desses estudos, né, são pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou ter liberdade em tratar desse assunto. Está dentro desse tópico de finanças, porque, como nós vimos, o trabalho é um dos itens que forma o dinheiro, né? Nós já vimos isso. A matéria-prima, o material somado ao trabalho resulta em dinheiro. Portanto, nesta oportunidade eu quero me dirigir aos cristãos, aos trabalhadores cristãos. Se porventura algum assistente, alguém que não se encaixe
qualificação de cristão estiver assistindo essa palestra, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas eu preciso passar algumas questões que é muito particular para os cristãos. E como salvos por Jesus Cristo, como eu anotei aí, nós podemos, eu até acrescento, nos devemos esforçar para acertar com os padrões bíblicos. É aí que nós vamos fazer diferença nesse exército de trabalhadores, né? Então, diante disso, recomendo para o cristão, seja o cristão empregado, seja o cristão patrão, né? Eu recomendo que observemos, por amor ao Senhor dos Exércitos, eu lembro que nós já vimos esse texto, né? O Senhor dos Exércitos, por amor a Ele, nós vamos observar os seguintes itens. Que um trabalhador cristão deve se preocupar. Primeiro, a questão que eu coloco aqui, não quer dizer que essa seja numa ordem de grandeza, mas eu preciso de enumerar. Então, a primeira questão que eu quero levantar para um trabalhador cristão é a questão da assiduidade e da persistência. Nada é mais desagradável para alguém que depende da colaboração de um outro, não poder contar com aquela colaboração na hora que mais precisa. A assiduidade, ela é uma virtude que precisa ser trabalhada. Eu conheço muitos tipos de trabalhadores, como eu falei, né? Fui moço, agora já não sou mais moço, então eu posso dizer que eu já trabalhei com muitas pessoas, talvez algumas centenas de pessoas, e eu tenho às vezes observado ao longo dessa carreira que tem pessoas que são assíduas ao trabalho. Só faltam em casos de extrema necessidade. Agora, tem outros que não. Eles, por qualquer motivo, deixam de ir para o trabalho. Infelizmente, existem pessoas assim. Eu me lembro até uma vez, quando estava servindo o Exército, tinha alguns colegas que tinham esse hábito de faltar ao quartel, e quase sempre eles chegavam com uma história de que faltou porque a mãe morreu. Era uma das formas de não levar punição quando havia alguém falecido na família, né? Mas sempre tem um ou outro que não é muito cuidadoso, e às vezes a mãe já morreu 2, 3 vezes durante o tempo que ficou no quartel. Então é preciso tomar muito cuidado, né? O crente não deve ser não deve ter esse mau hábito de faltar por qualquer motivo. Não sei se vocês me compreendem o que eu estou querendo enfatizar, que aqui está uma das maneiras de nós mostrarmos a nossa persistência, a nossa fidelidade ao compromisso que nós um dia assumimos, quando aceitamos o trabalho numa fábrica, ou num escritório, ou numa lavoura, enfim. Assumimos um compromisso, seja ele por escrito, ou seja ele verbal, não importa a maneira como foi feito o trato, importa que temos um compromisso. E só não cumprir em casos de enfermidade pessoal ou alguém da família, coisas. Mas, então, fica aí esse item. Mateus capítulo 5, versículo 37, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ter uma palavra firme. Sim, sim, não, não. Não adianta chegar lá na terça-feira e dizer, por que eu não vim trabalhar na segunda-feira, e ficar inventando histórias, né? Ficar inventando mentiras. Às vezes a pessoa passou o final de semana em lugares inapropriados e, claro, quando chega segunda-feira está todo estourado e não tem como trabalhar. Isso traz um prejuízo tanto para o trabalhador que faltou, porque vai ter o seu dia não vai ser pago, é óbvio, né? Não trabalhou, não tem como receber, mas também traz um prejuízo. Imagina um pedreiro que conta com servente para construir lá uma parede.
ele depende do servente, ou o servente depende do pedreiro, e se um deles falta, como fica o serviço? Fica parado, todo mundo perde. O dono da obra perde, porque a obra fica atrasando, o pedreiro perde, porque não tem o auxiliar para fazer a massa, ou o auxiliar perde, porque o pedreiro não foi. Então, nós precisamos cuidar muito dessa área. Se queremos ser verdadeiramente crentes no Senhor Jesus Cristo e fazer diferença nesse mundo, aqui está uma dica: assiduidade e persistência, tá? Então, assiduidade e persistência. A falta de comprometimento com o trabalho, as ausências justificadas se tornam um péssimo testemunho. Existe até uma palavra mais elegante para falar desse tipo de pessoas que têm o hábito de não comparecer ao trabalho, né? Absenteísmo, hábito de se ausentar com frequência, de não comparecer. Quando eu fiz esse tópico aqui, esse item, eu fiquei pensando também na igreja. A igreja é como se fosse um grande campo de trabalho. Nós dependemos uns dos outros. E há irmãos que não têm compromisso com as reuniões. Vocês já observaram? Eles faltam muito. São clássicos nessa definição de absenteísmo, hábito de se ausentar com frequência, né? Fica aí um conselho. Isto é, como eu disse, conselho, não é um mandamento, mas fica aí como sendo uma advertência, um conselho. Um outro item que eu quero deixar com os queridos irmãos é que no processo do trabalho, a obediência é um fator fundamental. Não é obediência no sentido assim de ser superveniente, né? Mas no sentido de obedecer às normas da empresa, às regras do trabalho, né? Às leis do trabalho. É como se fosse um jogo de futebol, ali tem as regras do jogo, né? As normas do jogo. O obediente é aquele que obedece aquelas normas. Jogo de futebol, por exemplo, né? Então, a obediência ela é fundamental no processo de trabalho, quando existem aquelas normas que o trabalhador precisa estar atento. Por exemplo, o trabalhador de construção civil, ele tem lá as normas que diz que ele não pode trabalhar sem capacete, por exemplo, sem cinto de segurança. Chama-se normas de segurança do trabalho, né? E essa obediência vai ser muitas das vezes a razão dele preservar a sua vida, quando por acaso cai digamos assim, um tijolo lá de cima do outro andar, né? Se ele está com um capacete, mesmo que bata na cabeça, o risco de ferimento é bem menor, bem menor. Tá? O motorista que dirige com o cinto, o nome cinto de segurança, né? Num caso de uma colisão, o risco de acidente grave é bem menor. Então, obediência às normas, às instruções, é para o bem do trabalhador. Tá? E temos dois textos que eu anotei para fundamentar esse item obediência. Primeiro está em Tito, capítulo 3, versículo 1. Paulo escreve: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Que conselho, né, meus amados irmãos? Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, a parte desse versículo, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então, a obediência é um item que o trabalhador precisa encaixar na sua mente. Se ele quer trabalhar, se ele precisa do trabalho, ele tem que estar disposto
a acatar as normas da empresa. Se forem normas que ele não concordam com elas, ele tem todo o direito de pedir demissão e ir para outro local de trabalho. Mas não pode desobedecer aquilo que foi estabelecido para todos os trabalhadores. Né? Então, segundo item que eu quero deixar com vocês, então, é a questão da obediência. O terceiro item num processo de trabalho como cristãos é a questão do companheirismo e da comunicabilidade. E aí já falo assim, quando nós estamos no processo de trabalho, que estamos junto com um outro colega, talvez fazendo uma tarefa em conjunto. Precisa haver companheirismo, precisa haver comunicação para que aquela missão se desempenhe a contento. Muitas tarefas, elas são melhores executadas se elas estiverem em duplas ou em grupos até maiores. Eu observo na segurança pública, né, que quase sempre nós vemos 2 ou mais policiais juntos. Dificilmente você vê um sozinho fazendo ronda, essas coisas. Normalmente eles sempre estão em grupo. Por quê? Há um companheirismo. O companheirismo ajuda um ao outro. Na própria obra missionária, quando o Senhor Jesus enviou aqueles 70, ele enviou-os de 2 em 2. Vocês sabem disso, está aí nas Escrituras, né? O Senhor sempre, nunca enviava sozinho um, ia de 2 em 2, às vezes 3. No Monte da Transfiguração, quando nosso Senhor Jesus foi naquele monte, ele chamou 3 dos seus discípulos, né? João, Pedro e Tiago, se eu não me engano, para estarem ali junto com ele naquele tempo tão maravilhoso ali no Monte da Transfiguração. Portanto, saber trabalhar em grupo é uma virtude. E nós lemos assim em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Interessante, esses dias assistindo um seriado, né, teve lá um lance em que um jovem precisou fazer uma viagem de moto e um senhor amigo perguntou se gostaria que ele fosse junto, mas aquele jovem estava muito perturbado, ele precisava resolver um assunto muito íntimo e não queria que ninguém fosse com ele para resolver aquele assunto. E apanhou a sua moto e foi em direção ao local onde ele precisava resolver a questão. Mas aquele senhor, ele ficou preocupado com aquela viagem solitária que o amigo iria fazer e resolveu também apanhar uma moto e foi em direção ao caminho que ele foi. Ele tinha mais ou menos ideia do destino e alcançou ele já quase chegando lá no destino. Na hora que o senhor chegou, aquele jovem ficou meio perturbado, ficou chateado, que ele não queria ninguém ali perto, mas o senhor, muito paciente, acabou convencendo que ele precisava de companhia. E se acertaram e acabou que os 2 ficaram ali durante o tempo necessário para aquele jovem cumprir a missão que o levou até aquele local. Na volta, eles estavam vindo felizes, já tinham feito o que precisava fazer, e os 2, né, cada um numa moto, de repente sai no meio da mata um animal, parece que é um lobo, e atravessa a estrada e
não há tempo de frear, e a moto bate naquele animal, a moto, né, tomba, o garoto, o jovem cai, e o senhor também veio seguindo, caiu também, ficou muito ferido. Depois de um tempo, aquele senhor consegue se recuperar e chama pelo amigo, o jovem, e não consegue falar com ele. E observou que ele estava caído num barranco lá embaixo, tinha rolado por uma ribanceira, e quando chega lá, aquele jovem estava semi-morto. E ali ele tentou prestar os primeiros socorros e não conseguiu muito sucesso, mas pelo menos manteve ele ainda em vida, até que no dia seguinte, vendo que não havia mais recursos, quer dizer, ali o rapaz ainda estava vivo, mas precisava de mais recursos ainda, aquele senhor deixa ele ali e vai em busca de uma ambulância para socorrê-lo. Moral da história: depois de muito trabalho, aquele senhor consegue uma ambulância. Isso algo que aconteceu bem no interior, onde o telefone não funcionava, essas coisas assim, e conseguiu levar aquele rapaz para o hospital, e ele estava muito machucado. O guidão da motocicleta havia perfurado o baço, então o risco de vida dele era muito grande. Mas o que eu quero contar essa história, o que eu estou querendo em contar essa história, para mostrar a importância do companheirismo. Aquele rapaz, no início, não aceitou a presença do amigo junto naquela viagem. Mas como foi importante a presença daquele amigo? Porque os dois se uniram ali. Como diz os Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Porque se caírem, um levanta o outro companheiro. E assim, meus irmãos, é no trabalho. É muito bom saber trabalhar em equipe, saber trabalhar, né, junto com outros colegas. Tem gente que é tão ranzinza, tão chato, que melhor deixar ele isolado, mas isso não é o trabalho do cristão. O cristão não deve ser ranzinza, o cristão não deve ser chato. Pelo contrário, ele tem que ser um modelo da equipe, né? Quarto item: conhecimento da tarefa e buscar fazê-la da melhor forma. O cristão, ele é abençoado, não é, meus irmãos? E se é abençoado, ele deve procurar fazer o melhor, fazer a sua tarefa da melhor forma possível. Já comentei isso, acho que em outras aulas, né? Nós devemos nos aprimorar para fazer com beleza, com arte, aquilo que vem às nossas mãos. Não vamos nos contentar em fazer as coisas de qualquer maneira, ainda mais se daquilo depende o nosso ganha-pão, como se diz, né? Depende o nosso salário. Então, se eu vejo assim, se temos uma missão, vamos fazer bem feita, porque se fizermos bem feita, vai durar muito tempo e vai trazer satisfação a quem está nos pagando, né? Mas para isso nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria não vem se nós não buscarmos. Eu gosto muito desse texto, acho que já li esse texto em aulas passadas, se não me engano, bem no início, mas eu vou ler novamente. Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E olha que o Senhor diz a Moisés: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira, para todos sorte de lavores. Eu o enchi de habilidade e inteligência. Palavras de Deus, o nosso Pai. Meus irmãos, o cristão precisa buscar. A palavra nos ensina: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus.
e Deus a dá liberalmente. Nós precisamos de buscar conhecimento e fazer aquilo que está ao nosso alcance da melhor forma possível. Eu observo muitas vezes pessoas que trabalham na limpeza pública. Quando eu caminho, eu gosto de olhar para um lado e outro e vejo algumas pessoas que são tão zelosas no que fazem, que eu fico surpreendido com aquele trabalhador. Não importa o tipo de trabalho, não existe trabalho pior ou melhor. Cada um é colocado naquela função que é a necessidade que Deus vê, Deus sabe qual é a necessidade. Então é preciso que o trabalho seja feito com amor, com desejo de acertar, né, de fazer o melhor, e o melhor para agradar ao nosso Deus e agradar também àquele que nos contratou para o serviço. Então, conhecimento da tarefa. Tá? Ninguém nasce sabendo. Quando nós vamos trabalhar numa grande empresa, nós vamos sendo treinados aos poucos em todas as tarefas que nos são designadas. Ninguém chega para um novato, mesmo que ele tenha passado num concurso e tal, e diga, faça isso. Não. Se for um gerente inteligente, primeiro ele vai treinar aquele funcionário. O que ele passou no concurso foi provas de conhecimentos gerais, mas naquela especificidade do trabalho ali, daquele setor ou daquela empresa, ele tem que ser treinado. E para receber esse treinamento, a pessoa tem que ter sabedoria vinda de Deus. Então, conhecimento da tarefa e buscar fazer da melhor forma possível. E terminando o assunto sobre esses conselhos para os trabalhadores cristãos, eu quero deixar esse item que diz que devemos nos contentar com o salário combinado. Não se chateie com o que eu vou dizer, mas eu preciso deixar isso dito nessa manhã. Quando nós assinamos um contrato de trabalho, todo trabalhador, por normas, por força de lei, tem que ter um contrato. Ou escrito ou verbal, mas tem que ter um contrato. E nesse contrato se estabelece a carga horária de trabalho, os intervalos de repouso e também o salário. Ora, quando nós trabalhamos com um salário combinado, nós precisamos respeitar isso que foi combinado. Tá? Olha o que diz João Batista. Alguns soldados foram lhe perguntar. Ele estava falando de outras classes de trabalhadores, né? O texto fala assim, mas aqui especificamente foram os soldados e disseram para João, e nós, o que vamos fazer? E João disse, a ninguém maltrateis. Essa é uma boa instrução, né? Para quem trabalha na área de segurança, não maltratar a pessoa, porque não é essa a função da segurança, não dar denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário. Né? Então, esse contentamento com o salário, eu trago isso porque muitas vezes as pessoas começam a trabalhar, tratam um salário e depois se aborrecem porque acham que estão ganhando pouco, em vez de conversar, em vez de dialogar com o patrão, com o gerente, às vezes começa a fazer, tipo assim, tomar alguma atitude para que ele seja mandado embora ou qualquer outra coisa. Eu não acho que isso fica bem para o cristão. Nós, como crentes no Senhor, temos que ser honestos. Se combinamos, o que é combinado não é errado. Então vamos respeitar os tratos que temos, né, feito com aqueles que nos contrataram. Tem gente que às vezes eu já ouvi isso, e é lamentável que isso possa acontecer entre os crentes. Pessoas que fazem concursos para serviço público,
Vamos supor, alguém que tem um nível universitário, uma pós-graduação, um doutorado, e faz um concurso para trabalhar como auxiliar de algum cargo que basta o curso técnico. Mas ele já vai para lá com aquela intenção de, quando estiver lá, galgar de outras formas uma posição melhor sem concurso. Isso não é legal para o crente, não é? O crente tem que ser honesto em todas as áreas, porque senão, qual é a diferença que nós temos se nós não agirmos dessa maneira? Portanto, vamos deixar dois conselhos para os nossos queridos irmãos trabalhadores, né? Olha, acho que eu pulei aqui a tela, vamos voltar aqui. Dois conselhos. Primeiro, trabalhar com alegria. Alegria, com satisfação. Isso é muito bom. Não importa o tipo de trabalho, já falei, né? Tipo de trabalho, porque Deus é que nos vocaciona. Eu já falei dos trabalhadores que eu observo que são felizes no que fazem. E o salmista, no Salmo 128, versículo 2, ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então trabalhe com alegria, meu amado irmão. Não se preocupe. Se você faz algo que você acha que para outros não tem muito valor, não importa, mas para Deus tem valor. Tá? Então, faça como sendo para Deus, não para o homem. Segundo, não trabalhar de má vontade, com preguiça. Trabalhar com preguiça gera infelicidade. Provérbios capítulo 21, versículo 25, nós lemos: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso vive em penúria constante, como diz lá em Provérbios 6 a 11. Eu já citei esse texto em aulas passadas, né? Mas vamos terminar a lição com esse versículo. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Queridos irmãos, eu tenho observado ao longo desta minha vida que o local de trabalho é um vasto campo missionário. É um local onde nós podemos glorificar o nome do nosso Deus, transformando o nosso testemunho numa mensagem evangelística que muitas vezes nem tomamos conhecimento. Muitas vezes nós nem sabemos que o Espírito do Senhor está trabalhando na vida de um amigo, na vida de um colega, pela maneira como ele nos vê trabalhando. Porém, o oposto é verdadeiro, né? O crente que no local de trabalho pratica atos contrários à sua confissão de fé está contribuindo para muitos rejeitarem a mensagem de salvação. Quantas vezes nós já temos ouvido esta frase? Para ser como ele ou como ela, quer dizer, fazer como ele faz ou como ela faz, eu prefiro continuar como estou. Isto é desagradável, é lamentável. Crentes que não tenha cuidado no seu testemunho no trabalho. Muita gente fala assim: eu quero ser missionário, quero ir para lugar tal, mas a fábrica, o escritório, a lavoura, o local onde estivermos, ali é um local de servir ao Senhor. Nosso tempo está super esgotado e eu não vou poder continuar mais, mas quem sabe domingo que vem a gente ainda recapitula mais um pouquinho sobre essa questão do local de trabalho, um campo missionário. Que o Senhor nos abençoe e ainda vai ficar mais um pouquinho para a próxima lição. Vamos ver agora uma importante advertência encontrada nas Escrituras para os que vivem ansiosos por riqueza. Vamos deixar isso para domingo que vem e vamos encerrar aqui agora
Vamos encerrar agora aqui com uma oração. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por esses minutos que passamos estudando esta lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos por esta manhã, onde a Tua palavra mais uma vez tem sido trazida aos nossos corações. Louvamos ao Senhor pela maneira como o Santo Espírito vem nos abrindo o entendimento para vivermos um padrão que faça diferença nesse mundo que nós estamos. Abençoe, Senhor, os nossos queridos irmãos, em especial aqueles mais jovens, aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho, para que eles compreendam que nós temos uma missão nesse mercado de trabalho, uma missão de não só ganhar o sustento para nossa família, para o nosso corpo, mas também nós temos nesse mercado de trabalho um campo missionário, onde nós podemos testemunhar o nome do Senhor Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e até então, se Deus quiser, próximo domingo.